Naquela noite, eu estava sozinho em casa. Meus pais haviam viajado para visitar meus avós em outra cidade, e eu decidi ficar. Não era incomum para mim aproveitar momentos de solidão para colocar as coisas em ordem, assistir alguns filmes ou simplesmente relaxar. A casa estava em silêncio, exceto pelo som baixo da televisão na sala. Eu me sentia bem, sem nenhuma preocupação aparente. Era por volta das 11 da noite. Eu estava deitado no sofá com meu notebook no colo, navegando sem rumo pela internet, quando ouvi algo. Um som baixo, quase imperceptível, como uma batida leve. Parecia vir do corredor que conectava a sala aos quartos. Meu primeiro pensamento foi que talvez fosse o vento batendo em alguma porta ou janela. Apesar disso, levantei-me para verificar. Caminhei até o corredor e liguei a luz. Olhei em volta, mas tudo parecia em ordem. As janelas estavam bem fechadas, as portas dos quartos também. Me convenci de que era apenas minha imaginação pregando uma peça e voltei para o sofá. Meia hora depois, enquanto assistia a um vídeo no notebook, ouvi novamente o mesmo som. Desta vez, era mais alto, como se algo tivesse tocado diretamente à porta do meu quarto. O som ecoou levemente pelo corredor. Meu coração acelerou, mas tentei manter a calma. Respirei fundo e, mais uma vez, fui até o corredor. Quando acendi a luz, tudo continuava igual. Verifiquei cada canto, cada porta, mas não havia nada fora do lugar. De alguma forma, senti um leve arrepio percorrer minha espinha, mas sacudi a cabeça, tentando afastar qualquer ideia absurda. Talvez eu estivesse apenas impressionado. Resolvi trancar todas as portas e me certificar de que nada pudesse entrar. Voltei para a sala e deixei as luzes acesas no corredor, apenas por precaução. O tempo passou, e as coisas pareciam voltar ao normal. A televisão fazia companhia ao silêncio da casa, e eu tentava me distrair com os vídeos que assistia. Foi então que senti algo diferente. Não era exatamente um som ou um movimento, mas uma sensação estranha, como se algo estivesse fora de lugar. Meu estômago revirou e, de repente, tive a nítida impressão de que estava sendo observado. Levantei a cabeça e olhei para o corredor. Minha respiração ficou presa no peito quando percebi o que parecia ser uma sombra, parada ali, na penumbra, logo no final do corredor. A silhueta era escura, mais densa que a escuridão ao redor, e tinha a forma de uma pessoa. Não conseguia ver rosto, nem detalhes, apenas aquela presença imóvel. Fiquei paralisado por alguns segundos, sem saber como reagir. Piscava os olhos, tentando me convencer de que era apenas um jogo de luzes ou alguma sombra de um objeto, mas aquilo continuava lá. Engoli em seco e, com toda a coragem que consegui reunir, gritei: "Quem está aí?" Minha voz ecoou pela casa, mas nenhuma resposta veio. A figura permaneceu lá, inabalável. Num impulso, peguei meu celular que estava no braço do sofá e acendi a lanterna, apontando para o corredor. No momento em que a luz atravessou o espaço, a sombra simplesmente desapareceu. Não se moveu, não se dissipou lentamente, ela desapareceu num piscar de olhos. Meu corpo inteiro tremia. Comecei a suar frio e senti que minhas mãos estavam molhadas de tanto nervosismo. Decidi que não podia ficar sozinho. Liguei imediatamente para um amigo, explicando de forma meio desconexa o que havia acontecido. Ele tentou me acalmar, dizendo que provavelmente era cansaço ou minha mente me pregando uma peça. Apesar disso, ele concordou em vir até minha casa. Enquanto esperava, decidi ficar na cozinha, onde podia acender todas as luzes e me sentir um pouco mais protegido. Cada segundo parecia uma eternidade, e a sensação de ser observado não me abandonava. Era como se algo estivesse se escondendo nas sombras, esperando o momento certo para agir. Foi então que ouvi novamente passos. Passos leves, arrastados, vindos do corredor. Eles eram lerdos, como se quem quer que fosse estivesse caminhando devagar, quase provocando. Meu coração parecia que ia explodir. Fui tomado por uma mistura de medo e adrenalina, mas não tive coragem de ir até lá. Os passos continuaram por alguns segundos,
e depois houve um som claro de porta se fechando. Meu quarto. Algo ou alguém havia fechado a porta do meu quarto. Quando meu amigo finalmente chegou, corri para abrir a porta da casa. Ele notou de imediato meu estado. Eu devia estar pálido, com os olhos arregalados e a respiração descompassada. Expliquei rapidamente o que tinha acontecido, e ele tentou rir para descontrair, mas percebi que também ficou desconfortável com a história. Decidimos investigar juntos. Armados com a lanterna do celular, fomos até o corredor. As portas ainda estavam como eu havia deixado, exceto do meu quarto, que agora estava entreaberta. Olhamos um para o outro antes de empurrar a porta devagar. O quarto estava vazio. Nada parecia fora do lugar, mas o ar estava estranhamente frio, como se uma corrente gelada tivesse passado por ali. Meus instintos gritavam para que eu saísse dali, mas tentei me convencer de que não havia nada de errado. Meu amigo sugeriu que eu dormisse na casa dele aquela noite, e não hesitei em aceitar. Peguei algumas coisas rápidas, sem olhar muito ao redor, e saímos apressados. Naquela noite, deitado no sofá da casa do meu amigo, não consegui dormir. Ficava repassando cada detalhe na minha mente, tentando encontrar alguma explicação lógica para o que havia acontecido. Mas nenhuma resposta parecia satisfatória. Aquela sombra, os sons, a porta, tudo parecia tão real, tão palpável. Até hoje, quando lembro daquela noite, sinto um frio na espinha. Nunca contei essa história para meus pais, eles provavelmente não acreditariam. Mas eu sei o que vi. E sei que, naquela noite, não estava realmente sozinho. Por favor, deixe seu like e compartilhe se estiver gostando. Era uma noite tranquila e fria. A casa estava silenciosa, como sempre fica quando estou sozinho. Eu havia me mudado para aquela antiga casa no interior há alguns meses, após uma mudança de cidade por motivos profissionais. Não sabia muito sobre a história da casa, apenas que era velha e que precisava de algumas reformas. O lugar tinha uma energia peculiar, algo que eu não soube identificar ao certo. No entanto, nunca me senti ameaçado, apenas desconfortável de vez em quando. Nada que realmente me fizesse pensar que algo sobrenatural poderia estar presente. Eu estava sentado no sofá da sala, imerso em um livro. Não havia nada de especial naquela noite, pelo menos não até aquele momento. O som das lâmpadas fluindo pela casa foi interrompido pelo estalo da madeira do assoalho. Esse tipo de ruído sempre me acompanhou, pois a casa era antiga e tinha uma estrutura que rangia a cada movimento. Porém, naquela noite, o som parecia diferente. Era mais forte, como se alguém estivesse andando por lá, fazendo um esforço extra para que o barulho fosse ouvido. Parei de ler, confuso, e olhei em direção à escada. Eu sabia que estava sozinho, mas algo naqueles passos me fez duvidar por um momento. Uma sensação estranha percorreu minha espinha. Foi uma sensação inexplicável, mas que rapidamente me forcei a descartar como sendo fruto da minha imaginação. Voltei a focar no livro, mas a sensação de estar sendo observado se intensificou. A sala estava silenciosa novamente, mas algo não parecia certo. O tipo de quietude que você sente quando está prestes a ser surpreendido. O relógio na parede marcava 22h10, e, à medida que os minutos passavam, a tensão aumentava. Aquele barulho. Não conseguia mais ignorá-lo. Dessa vez, ele foi mais alto, mais persistente. Passos claros e definidos subindo a escada, como se alguém estivesse subindo devagar, mas de forma constante. Levantei-me de repente. Talvez fosse o vento. A velha casa podia ser barulhenta às vezes, mas, no fundo, eu sabia que não era só isso. A porta da sala estava entreaberta, e, do meu ponto de vista, eu podia ver a escada que levava ao segundo andar. Eu me aproximei da porta com cautela,
tentando ouvir melhor. Mas, então, o barulho cessou. Fiquei ali por alguns segundos, aguardando algum som, mas não ouvi nada. Nada além do meu próprio coração batendo acelerado. Eu estava sozinho. Não havia ninguém mais em casa. A única coisa que se movia era o vento forte lá fora. Mesmo assim, algo me puxava para aquela escada. Talvez o medo, ou talvez uma necessidade estranha de investigar. Sem pensar muito, comecei a subir. Cada passo meu parecia ser amplificado no silêncio da casa. Eu sabia que a escada rangia, mas à medida que subia, algo me dizia que havia algo mais ali. Algo estava diferente. Quando cheguei ao topo da escada, fiquei parado por alguns instantes. A casa estava em silêncio, e eu comecei a sentir uma sensação de vazio, como se algo estivesse se escondendo na escuridão. Olhei para os 2 corredores que se estendiam no segundo andar. O primeiro corredor à direita levava ao meu quarto. O outro, à esquerda, dava para um quarto que estava fechado. Eu nunca havia aberto a porta daquele quarto. Algo me dizia que eu deveria evitar aquele cômodo. Mas agora, naquela noite, parecia impossível não olhar para ele. A porta estava ligeiramente aberta. Não era possível ver muito através da fenda, mas a luz do corredor iluminava o suficiente para perceber que havia algo de estranho ali. Como se a sombra na parte de dentro fosse mais densa, mais escura do que o normal. Pulei a ideia de explorar o quarto por enquanto e decidi verificar meu próprio quarto. Como se estivesse tentando dar algum sentido àquilo, mas não conseguia. Ao entrar no meu quarto, não havia nada que chamasse minha atenção, nada de incomum. Mas ao olhar para o espelho, a sensação de algo invisível, mas presente, tomou conta de mim. Eu sabia que havia algo em algum lugar da casa. Alguma coisa que eu não conseguia ver, mas que estava lá. Aquietei a mente, tentando não dar importância ao medo crescente que tomava conta de mim. Foi quando, de repente, uma sombra apareceu à minha frente, no corredor. Eu congelei. O tempo pareceu parar por um segundo. Era como se o ar tivesse ficado mais denso, e o silêncio se tornasse mais pesado. A sombra parecia crescer e encolher, com um contorno humano, mas muito sutil, como se fosse uma presença que não pertencia ali. Ela apareceu de repente, na esquina do corredor, e por um momento, pensei que fosse uma ilusão de ótica, fruto do meu próprio medo. Respirei fundo e caminhei lentamente em direção ao corredor. Os passos ecoavam na casa, mas a figura parecia estar mais à frente, em direção ao topo da escada. Cada movimento meu era mais cuidadoso, como se eu soubesse que algo estava à espreita, me observando. A figura começou a desaparecer à medida que eu me aproximava, e quando finalmente cheguei ao topo da escada, não havia mais nada. Só o eco do meu próprio respirar pesado. Minha mente ainda estava atordoada com o que acabará de ver, mas algo dentro de mim me dizia que aquilo não era uma simples alucinação. Eu não estava imaginando aquilo. Algo tinha se movido pela casa. Algo que eu não conseguia compreender. O medo se misturou com a curiosidade, e, sem entender bem porquê, desci as escadas para verificar a sala. Mas, ao passar pela porta, senti algo estranho no ar. O ambiente parecia mais frio, mais pesado. Olhei ao redor e, então, percebi. Na parede à minha esquerda, onde sempre esteve o quadro de família que eu havia colocado logo após me mudar, ele estava diferente. O quadro estava virado para a parede. Nunca tinha feito isso. Não havia motivo para mexer nele, mas estava ali, de cabeça para baixo, como se alguém tivesse o virado de forma intencional. Eu tentei racionalizar aquilo, mas a sensação era inescapável. Algo havia mudado naquele lugar, e algo estava tentando me alertar. Eu decidi, então, que precisava sair da casa. A sensação de que algo estava me observando, algo que não pertencente a esse mundo, ficou mais forte. Corri até a porta da frente, mas ao abri-la, algo me impediu de sair. Como se uma força invisível tivesse se instalado ali, não me deixando escapar. Fechei a porta novamente e corri para os fundos da casa. Era tarde da noite,
e o vento forte parecia fazer as árvores ao redor da casa se mexerem de maneira estranha. Algo dentro de mim dizia que eu precisava sair, mas o medo era tão grande que, por um instante, não sabia o que fazer. Eu sabia que não estava sozinho naquela casa, e uma sensação gelada tomou conta de mim. Eu precisava entender o que estava acontecendo, o que aquela presença queria. A verdade era que, mesmo em minha mente racional, eu sabia que algo estava ali, aguardando. Por favor, deixe seu like e compartilhe se estiver gostando. Eu sempre acreditei que minha casa fosse um lugar seguro. Cresci nela, a conhecia como a palma da minha mão. Cada corredor, cada cômodo, cada barulho das madeiras rangendo sob meus pés. A casa tinha suas peculiaridades, é verdade, mas era minha casa. Para mim, nada ali era estranho ou assustador, e eu sempre via isso como um lugar acolhedor, onde as memórias de minha família estavam espalhadas por cada canto. Mas isso tudo mudou numa tarde de domingo, e o que aconteceu comigo, naquela casa que eu pensava conhecer tão bem, mudou minha vida para sempre. Era um dia nublado, típico de inverno, quando minha mãe e meus irmãos decidiram sair para visitar alguns parentes. Eu, como sempre, preferi ficar em casa. A solidão nunca me incomodou. Na verdade, eu gostava da paz que reinava quando todos estavam fora. Já era tarde da tarde quando decidi subir para o meu quarto, onde passei a tarde lendo um livro. O som da chuva batendo nas janelas e o barulho distante do vento eram os únicos sons que quebravam o silêncio. Estava confortável e imerso na história, quando um som estranho começou a surgir, vindo de algum lugar na parte de baixo da casa. Era um som suave, mas insistente, como se algo estivesse sendo arrastado pelo chão. Eu parei de ler e fiquei imóvel, tentando entender de onde vinha o som. No começo, pensei que fosse apenas o barulho normal da casa, algo que sempre acontecia com o tempo, devido à idade das paredes e do piso. Mas esse som era diferente. Ele era quase como um arrastar, algo pesado, uma cadeira sendo movida talvez. Eu não sabia, mas era difícil ignorar. Ao princípio, achei que fosse apenas algo comum, mas o barulho continuou, e, à medida que se intensificava, minha curiosidade foi vencendo o medo crescente. Decidi ir investigar. Com um suspiro nervoso, levantei da cama e saí do meu quarto. A escada de madeira rangia sob meus pés à medida que eu descia. Cada passo parecia mais pesado que o anterior, como se algo estivesse me puxando para longe do que eu conhecia. A casa, normalmente tão acolhedora, agora parecia mais sombria, e o som, que antes era vago, agora era claro e nítido, vindo da cozinha. Ao chegar na parte de baixo, percebi que o barulho vinha de lá. A cozinha estava em completo silêncio quando entrei, exceto pelo som da chuva batendo nas janelas. O ambiente parecia exatamente o mesmo, mas algo não estava certo. A mesa estava no mesmo lugar de sempre, as cadeiras também, exceto por uma que estava ligeiramente afastada da mesa. Minha mente tentava buscar explicações, tentando racionalizar o que estava acontecendo. Talvez eu tivesse deixado a cadeira assim sem perceber, ou talvez fosse o vento que, com o tempo, havia empurrado ela para longe da mesa. Mas isso não parecia certo. A cadeira estava muito afastada, mais do que o normal, e eu tinha certeza de que antes ela estava bem mais próxima da mesa. Antes que eu pudesse pensar mais sobre aquilo, o barulho que eu havia ouvido parou abruptamente. Um silêncio pesado tomou conta da cozinha, e o ambiente, que antes parecia normal, agora parecia estar me observando. Eu tentei respirar fundo, me acalmando, mas o medo começou a tomar conta de mim.
Olhei para a cadeira que estava afastada e senti algo estranho. Não era uma sensação de insegurança, mas de que algo não estava certo. De repente, a cadeira começou a se mover. A princípio, o movimento foi suave, quase imperceptível. Mas, conforme meus olhos se fixaram nela, o movimento ficou mais claro. A cadeira deslizou lentamente pelo chão de madeira, como se uma mão invisível estivesse a empurrando. Eu fiquei paralisado, sem saber o que fazer. O medo tomou conta de mim como uma onda. Eu queria gritar, correr, mas meu corpo não respondia. Meus olhos estavam fixos na cadeira que agora se movia cada vez mais, afastando-se da mesa de forma lenta, mas constante. Foi então que a luz da cozinha começou a piscar. Eu olhei para o interruptor e, com as mãos trêmulas, tentei acender a luz novamente. Nada! A luz simplesmente apagou. Uma escuridão completa tomou conta da cozinha, e meu corpo foi tomado por uma sensação de frio que eu nunca tinha sentido antes. Era como se o ar tivesse se tornado mais denso, mais opressor. Eu queria sair dali, mas algo me impedia. Como se uma força invisível me segurasse. Eu me aproximei da porta, tentando abrir a janela para ver se a luz voltava, mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, a porta da cozinha se fechou com um estrondo. O som foi tão alto e repentino que me fez pular para trás. Eu fiquei ali, estático, tentando processar o que estava acontecendo. Não sabia o que fazer. Não sabia para onde ir. Não sabia como lidar com aquilo. O que era aquela força? O que estava acontecendo na minha casa? De repente, o barulho dos objetos movendo-se se intensificou. O som de algo caindo no chão foi seguido de um estrondo ainda mais forte. Eu olhei em volta, mas não havia ninguém ali. Estava sozinho, e o único ser presente parecia ser a presença invisível que me observava, me testava, como se estivesse se divertindo com meu medo. Eu comecei a suar frio. Cada passo que eu dava em direção à porta parecia mais difícil, mais pesado. Eu sabia que algo estava lá, mas não conseguia ver. Não conseguia entender. O que era aquilo? Eu finalmente consegui correr para o corredor e me trancar no quarto. Mas, mesmo lá, o medo não me deixou. Eu não conseguia me livrar da sensação de que algo me observava. Algo que não podia ser visto, mas que estava lá, em cada canto da casa, esperando. Eu sabia que não estava sozinho. Algo mais estava ali comigo. Algo que não tinha explicação. E essa sensação de estar sendo observado se intensificou ao longo dos dias seguintes. Cada vez que eu estava em casa, sozinho, sentia a presença novamente. Os sons continuaram. Às vezes, eu ouvia o arrastar de uma cadeira, outras vezes o som de passos que não podiam ser vistos. Foi quando eu decidi contar à minha mãe sobre o que estava acontecendo. Quando ela ouviu o que eu tinha para dizer, ela apenas riu e me disse que eu estava imaginando coisas. Ela nunca acreditou em fantasmas ou espíritos. Para ela, eu estava apenas sendo influenciado pela solidão e pelo medo. Mas eu sabia o que eu havia sentido, o que eu havia ouvido. Não era algo que eu pudesse simplesmente ignorar. Não era algo que podia ser racionalizado. Nos dias seguintes, a presença continuava a me incomodar. Eu podia sentir sua presença em cada canto da casa. Quando estava sozinho, a casa parecia mais pesada, mais opressiva. Cada sombra parecia esconder algo. Cada som parecia vir de um lugar distante, como se estivesse sendo feito por alguém que estava tentando me enganar. A sensação de que havia algo ali nunca desapareceu completamente. E, por mais que eu tentasse ignorar, sempre que estava sozinho na casa, o medo tomava conta de mim. Por favor, deixe seu like e compartilhe se estiver gostando. Eu estava em casa sozinho naquela noite,
algo que já havia se tornado uma rotina. Meus pais tinham viajado para a casa de uns parentes, e eu, como sempre, ficava ali, com a casa vazia, cercado apenas pelos meus pensamentos e o silêncio que dominava tudo. Era uma noite fria de sexta-feira, e eu não tinha nenhum plano, exceto passar o tempo jogando videogame. Sabia que teria uma noite tranquila, sem a pressão de qualquer coisa fora de lugar. O tipo de noite que você só pode desfrutar quando está em paz com o ambiente ao seu redor. Eu estava em um daqueles momentos em que o jogo chegou ao fim, e meu personagem no videogame já estava parado em algum canto da tela, esperando o próximo comando. Levantei-me para ir até a cozinha, pois o relógio marcava já perto das 23 horas e eu estava com sede. Enquanto caminhava pela sala escura, iluminada apenas pela luz tênue da televisão, comecei a ouvir um som baixo e constante vindo de algum lugar. Parecia um chiado distante, quase imperceptível. Não dei muita atenção, achando que poderia ser algum barulho vindo da rua, mas o som persistiu, quase como um sussurro que se escondia no ar. Foi então que percebi que o som vinha de dentro de casa. Curioso, fui até o canto da sala, de onde o som parecia emanar, e foi quando vi. O rádio antigo de meu pai, que estava apagado e jogado sobre a mesa de centro, estava ligado. Não havia ninguém por perto para ligá-lo, e, naquele momento, o rádio parecia emitir uma estação que eu nunca havia ouvido antes. O som não era de música nem de palavras, mas mais como um zumbido distorcido e contínuo. Estranhei, mas a princípio pensei que poderia ser algum erro de funcionamento do aparelho. Meu pai sempre reclamava que aquele rádio tinha uma certa tendência a se comportar de maneira estranha às vezes. Isso me fez relaxar um pouco, acreditando que talvez fosse apenas uma falha técnica. Fui até o rádio e, com a mão trêmula, apertei o botão para desligá-lo. O som cessou imediatamente, e um alívio passou por mim, embora a sensação de desconforto ainda permanecesse no ar. Mas antes que eu pudesse dar 2 passos para voltar ao meu lugar, o rádio ligou novamente, dessa vez com um volume maior. Eu parei por um momento, um pouco atordoado. O que estava acontecendo? Por um segundo, achei que fosse apenas a minha mente pregando peças em mim. Olhei para o rádio e vi que ele não estava apenas ligado, mas agora emitia uma música. Uma música que eu nunca havia ouvido, uma melodia suave e melancólica, que parecia tocar em um tom dissonante, como se as notas estivessem sendo tocadas por uma mão trêmula. Era estranho. Eu já tinha ouvido de tudo, de jazz a rock, mas aquele som não se parecia com nada. Não era um estilo que meu pai costumava ouvir, nem eu. O que mais me inquietava era que o rádio parecia ter mudado de estação, mas não de uma maneira comum, como se algo estivesse manipulando de fora. Isso começou a me dar um nó no estômago, mas ainda estava tentando racionalizar a situação. Deve ser algum erro de sintonia, pensei comigo mesmo. Então, decidi desligá-lo novamente, acreditando que talvez o problema fosse apenas um defeito técnico que, com sorte, seria resolvido. Porém, quando eu pressionei o botão de desligar, algo ainda mais estranho aconteceu. O som não parou. O volume simplesmente aumentou ainda mais, e agora havia algo mais, uma voz. Uma voz feminina, mas não era uma voz humana comum. Era um sussurro baixo, quase incompreensível, mas eu conseguia perceber palavras que vinham e iam, como se alguém estivesse falando diretamente no meu ouvido, mas de uma maneira distante, etérea. As palavras não faziam sentido, eram apenas fragmentos que se mesclavam em uma confusão de sons. Naquele momento, a ansiedade começou a tomar conta de mim. Eu estava sozinho na casa, e, embora o rádio estivesse emitindo sons cada vez mais desconcertantes, eu ainda tentava pensar em uma explicação lógica. Talvez o rádio tenha alguma interferência de algum canal de EM ou algo assim, eu me dizia, tentando não ceder ao medo crescente. No entanto, o fato de o rádio continuar funcionando sozinho, mesmo depois de eu ter pressionado o botão para desligá-lo, me deixou em alerta. Foi então que, ao dar um passo atrás, as luzes da sala começaram a piscar. O som da voz aumentou, tornando-se mais claro, e as palavras que ela pronunciava ficaram mais nítidas. "Você não está sozinho", dizia a voz, repetidamente. Isso foi o suficiente para me fazer parar no lugar.
Eu congelei. Não conseguia mais racionalizar o que estava acontecendo. O rádio continuava funcionando, mas agora a voz estava mais clara. Você não está sozinho, ela dizia novamente, em uma cadência que me fez sentir um calafrio na espinha. De repente, o aparelho desligou sozinho. O silêncio tomou conta da sala, mas o ar ainda estava carregado de uma tensão palpável. Eu me afastei do rádio, sentindo o peito apertado e os músculos tensos. Minha mente estava a 1000 por hora, tentando encontrar alguma explicação racional para aquilo. Quase instintivamente, eu fui até o disjuntor e verifiquei se alguma coisa estava errada com a energia da casa. Tudo parecia normal, mas o medo não me deixava pensar com clareza. Fui até a cozinha, tentei tomar um copo de água, mas não consegui. Cada passo que eu dava era como se algo me observasse. O som da minha respiração era o único que eu podia ouvir claramente. Voltei para a sala, ainda tentando encontrar algum sinal de que aquilo não passava de um pesadelo, mas quando olhei novamente para o rádio, algo estava diferente. O aparelho estava desligado, mas a sensação de que havia algo mais no ar não me deixava em paz. Decidi, então, pegar meu celular para ligar para meus pais e contar o que estava acontecendo. No entanto, o telefone não estava funcionando. Eu tentei discar, mas não havia sinal. Eu estava começando a entrar em pânico. Tudo ao meu redor parecia ter mudado. O ar estava mais denso, e cada barulho parecia amplificado. Como se algo estivesse à espreita, esperando por mim. Eu queria correr da casa, mas algo me impedia. Uma força invisível me prendia ali, como se o próprio ambiente tivesse se tornado parte daquilo que eu não conseguia entender. Decidi que não iria mais esperar. Algo estava acontecendo, e eu precisava sair. Olhei para o rádio mais uma vez, e nesse momento, ele se desligou sozinho. Mas antes de conseguir abrir a porta, ouvi uma última palavra, clara e nítida: fuja. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que não podia mais ficar ali. Corri para fora da casa, para o jardim, e fiquei lá por um tempo, tentando processar o que havia acontecido. O rádio nunca mais se comportou de maneira estranha depois disso. Não sei explicar o que aconteceu naquela noite, mas a sensação de que algo estava me observando persistiu por muito tempo. Até hoje, não sei o que foi aquilo, mas posso garantir que não foi um simples defeito eletrônico. Desde aquela noite, o rádio nunca mais apresentou falhas, mas a lembrança daquela voz ainda me assombra. E eu nunca mais consegui olhar para aquele aparelho da mesma forma. Algo naquele momento, algo naquela casa, não estava certo. Eu nunca fui muito de acreditar nessas histórias de fantasmas ou assombrações. Sempre pensei que fosse tudo coisa da cabeça das pessoas, algo que se cria na mente quando o medo começa a tomar conta. Mas tudo isso mudou naquela noite. E acredite, o que aconteceu comigo foi tão real que ainda tenho dificuldade para explicar até hoje. Eu morava em uma casa antiga no interior, uma daquelas construídas há mais de 100 anos, com madeira rangendo e aquele cheiro peculiar de lugar antigo. Era um lugar que, ao mesmo tempo, transmitia uma sensação de aconchego, mas também algo sombrio, como se guardasse segredos de tempos passados. Eu morava ali sozinho, o que, com o tempo, comecei a perceber que não era algo tão simples quanto parecia. Naquela noite, meu trabalho estava mais cansativo do que o normal. Eu estava exausto, mas precisava de um tempo para relaxar. Quando finalmente cheguei em casa, a sensação de alívio foi imediata, como se eu estivesse deixando para trás todas as preocupações do mundo. A casa estava silenciosa, o que sempre me dava uma sensação de tranquilidade, mas ao mesmo tempo, algo me incomodava. Algo estava fora do lugar. Era uma noite fria de inverno, e o vento batia forte nas janelas, mas eu ignorei.
Subi para o andar de cima, onde ficavam os quartos, e me preparei para tomar um banho quente e relaxar. Quando estava indo para o meu quarto, notei algo estranho. O quarto no final do corredor estava com a porta entreaberta. Isso não era comum. Eu sempre deixava todos os quartos trancados, principalmente aquele, porque, por algum motivo, eu sempre sentia um arrepio quando passava perto daquela porta. Fui até a porta e, com um suspiro, empurrei-a para fechá-la completamente. Mas, assim que a empurrei, um som baixinho veio de dentro do quarto. Era um som sutil, quase como um arranhar nas paredes. Eu congelei. Deve ser o vento, pensei comigo mesmo. Afinal, a casa era antiga, e o barulho poderia vir de qualquer lugar. Mas algo dentro de mim me dizia que não era apenas o vento. Decidi ignorar e seguir para o meu quarto, mas a sensação de desconforto foi crescente. No momento em que me deitei, a casa estava em um silêncio total, e eu sabia que deveria estar relaxando, mas não conseguia. Algo não estava certo. O barulho do vento fora da janela parecia mais intenso agora, e eu sentia que a casa, de alguma forma, estava viva, observando cada movimento meu. Foi quando, por volta das 2 da manhã, eu ouvi novamente o som. Desta vez, era mais forte, e parecia vir do mesmo quarto, aquele no final do corredor. Não era mais um simples arranhar, mas algo mais profundo, como se alguém estivesse tentando abrir a porta ou arrastar algo pesado. Eu levantei da cama rapidamente e fui até o corredor. O frio na casa parecia ter aumentado, e eu podia ver minha respiração condensada no ar. A porta estava fechada, como eu havia deixado, mas, por dentro, algo ainda estava se movendo. Tentei chamar, sem sucesso, pelo meu cachorro, que sempre ficava comigo nas noites de tempestade, mas ele não apareceu. A porta estava firme, mas eu estava convencido de que algo estava ali. Minha mente começou a questionar: será que há alguém na casa? Um intruso? Mas eu sabia que isso não fazia sentido. A casa estava trancada. Eu trancara tudo antes de subir. Eu dei alguns passos em direção à porta, hesitante, com o coração batendo acelerado. Respirei fundo e decidi abrir. O quarto estava vazio. Não havia nada lá. Mas a sensação de frio era ainda mais intensa. Era como se o ar estivesse denso, pesado, quase impossível de respirar. Quando fechei a porta, me virei para o corredor e, por um breve momento, vi algo estranho. Uma sombra. Era rápida, quase como um reflexo, mas parecia se mover atrás de mim. Olhei para os dois lados do corredor, mas não havia nada. A casa estava quieta novamente. Com o coração na boca, voltei para o meu quarto e trancoei a porta atrás de mim. Tentei me acalmar e dormir, mas eu não conseguia. Meu corpo estava tenso, e a sensação de ser observado se intensificava a cada minuto que passava. Os minutos pareciam se arrastar, e os barulhos estranhos começaram a surgir de novo. Um arranhar baixo, vindo do mesmo quarto, dessa vez mais próximo, como se algo estivesse caminhando de um lado para o outro. Mas o que mais me deixou sem palavras foi quando eu ouvi, bem baixinho, uma respiração. Algo que, a princípio, achei que fosse minha própria respiração ofegante, mas então percebi que não era. Eu estava sozinho naquela casa. Eu sabia disso. Então, o que era aquilo? O que estava ali comigo? Decidi sair do quarto mais uma vez, mas ao atravessar o corredor, percebi algo ainda mais perturbador. As portas dos outros quartos estavam abertas. Eu tinha certeza de que as havia fechado antes de deitar, mas agora estavam todas abertas, algumas completamente, outras apenas um pouco. As paredes estavam mais geladas, e uma sensação de pressão tomava conta de mim, como se o ar estivesse mais espesso, mais difícil de respirar. Naquele momento, uma sensação de pavor absoluto tomou conta de mim. Eu não conseguia mais raciocinar com clareza. Tudo parecia um pesadelo que eu não podia acordar. Então, algo ainda mais assustador aconteceu. Uma porta, a do meu quarto, se fechou sozinha. O barulho foi tão alto que eu quase caí de medo. Eu não sabia o que estava acontecendo.
Não tinha explicação racional para aquilo. Eu estava completamente sozinho, e a casa parecia estar viva, respirando com uma força sobrenatural. Com medo de que algo pior acontecesse, resolvi sair de casa. Peguei minhas coisas, e antes de sair pela porta da frente, olhei mais uma vez para o andar de cima. Foi quando vi uma sombra de uma figura de pé ao lado da porta do quarto que sempre me causou calafrios. Ela estava ali, imóvel, como se me observasse. Eu não podia mais ficar naquela casa. Sem olhar para trás, corri para o carro e saí. No dia seguinte, eu não voltei. Pesquisei sobre a história daquela casa e, para minha surpresa, descobri que o antigo morador havia falecido ali, no mesmo quarto onde senti aquela presença. As pessoas da vizinhança falavam sobre barulhos estranhos e sombras no andar de cima, mas ninguém parecia querer falar muito sobre o assunto. Agora, toda vez que lembro daquela noite, a sensação de estar sendo observado ainda me persegue. Eu não sei o que era aquilo. Se foi um fantasma, uma energia ou algo mais, mas algo estava lá. E eu tenho certeza de que não estava sozinho. Se você ficou tão fascinado e assustado quanto eu, não esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Tem muito mais conteúdo misterioso vindo por aí, e você não vai querer perder. Se você já viveu algo estranho ou conhece alguém com uma história de arrepiar, compartilhe nos comentários. Quem sabe a próxima história não venha de você. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, cuidado com o que está além da sua visão, e não abra livros antigos demais.